capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém? De novo, pastor. Aleluia, Jesus. A palavra que o Espírito Santo me impeliu nesta noite foi uma palavra que falou fortemente comigo. Lucas 15, a partir do versículo 11. Texto muito conhecido dos irmãos. Quantas mensagens você já ouviu com esse texto como base? Quantas vezes você já parou para ler e meditar nesse texto? Amém? Lucas 15, 11 diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou. Repita comigo: desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. A NVI vai traduzir como de uma forma irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra os céus e pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e a sandália nos seus pés. Tragam também o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós abrimos nosso coração, meu Deus, nessa noite, para receber a Tua santa, imutável e poderosa palavra. Nesta noite, a Tua palavra seja instrumento de cura, libertação, transformação e arrependimento para a nossa vida. Que não saímos daqui só entendido de tudo aquilo que o Senhor falou, mas saímos daqui posicionados e decididos a viver tudo aquilo que o Senhor falar nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite, em nome de Jesus? Glória a Deus. O tema desta mensagem é: o que você está fazendo com a sua herança? Repita comigo: o que eu estou fazendo com a minha herança? É para você pensar, é para você refletir no decorrer desta mensagem, o que você está fazendo com a sua herança. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas
faz menção a 3 parábolas. Essas parábolas falam de 3 perdas. A primeira, a ovelha perdida; a segunda, a dracma perdida; e a terceira, o filho que se perdeu. E essas 3 parábolas me chamam a atenção porque ela começa com tristeza, com perda, mas termina com alegria. A ovelha, quando é encontrada pelo seu dono, ele reúne seus amigos e vizinhos e começa a festejar e se alegrar. Da mesma forma, a mulher, quando ela encontra a dracma perdida, ela reúne as suas vizinhas para se alegrar. O filho que se perdeu já é diferente. Ele não foi encontrado, ele precisou voltar. Fala para o seu irmão, ele precisou voltar. Quando ele voltou, não teve somente alegria, mas teve festa. Fala para o seu irmão novamente, teve festa. Glória a Deus. Você sabe por quê teve festa, meu querido? Porque é a festa no céu quando um pecador se arrepende. E hoje vai ter festa nesse lugar. Amém? Hoje vai ter festa neste lugar. A parábola do filho pródigo, meus queridos, é uma parábola que traz ensinamentos importantes e preciosos para a vida de um cristão, para a vida de um homem, para a vida de uma mulher de Deus. A Bíblia relata que certo homem tinha 2 filhos. A Bíblia fala que o mais moço, o mais novo dele, reivindicou a parte da sua herança. E o pai atendeu o pedido do seu filho. A Bíblia continua dizendo que não se passou muitos dias, ele pegou tudo que tinha e partiu para uma terra distante, para bem longe da casa do seu pai. E ali desperdiçou tudo que tinha de uma forma desenfreada. Algumas traduções vão dizer de uma forma irresponsável, outras traduções vão dizer de uma forma dissoluta. Perdeu tudo, jogou tudo fora, de uma forma dissoluta, de uma forma irresponsável, de uma forma desenfreada. E o que chamou minha atenção nesse texto, a qual eu li, eu nunca havia chamado a atenção nessa palavra, mas eu meditando nesse texto essa semana, Deus me chamou a atenção para a palavra desperdiçou. Desperdiçou. Aí vai eu pesquisar no nosso maior professor, o Google. Aí eu pesquisei no Aurélio, o Aurélio diz que a palavra desperdiçou é uma pessoa que não aproveita algo de uma maneira adequada. Não aproveita algo da maneira que é necessário que se aproveite. Ou seja, aquele homem, aquele jovem, gastou tudo que ele tinha de uma forma inadequada. Seria o mesmo que você recebesse uma boa herança, que muitas das vezes nós não queremos receber, mas é destino de todos, não é isso? Que o pai trabalha, quando ele consegue algo, o final da vida dele, ele vai deixar para os filhos. Você recebesse uma grande herança, 10 milhões. Poucos falou aleluia, né? Amém? E você gastasse tudo de uma forma muito irresponsável, com jogos de azar, bebidas, drogas, festas, prostituição e muitas outras coisas, que você pode gastar. Quantas pessoas estão gastando muito e muito dinheiro com jogos de azar? Tigrinho, plataforma de jogos aí, que diz que ganha e cada vez mais vem empobrecendo as pessoas. Engano. E tem pessoas que jogam de uma forma desenfreada. Tem pessoas que jogam tentando alcançar alguma fortuna e cada vez mais vai perdendo. Aí eu fui para o original, para o grego. No original grego, isso quer dizer assotia ou cledon. Traduzindo, falta de moderação ou dissipação dos seus recursos. No original está dizendo que é você dissipar todos os seus recursos. Todos os seus recursos. Acabar com os seus recursos. Acabar com os seus recursos. Mas na teologia bíblica, a palavra desperdiçou vai além do simples fato de você gastar
a sua herança de uma forma inadequada. Desperdiçar fala de abrir mão, não dar importância para os recursos que Deus deixou ao nosso favor. Não dar importância para a herança que Deus deixou para nós. Ou seja, o conceito de desperdício na Bíblia não está relacionado apenas ao aspecto material, mas também espiritual. Está relacionada a tudo que Deus nos deixou como herança espiritual. Muitos foram os recursos e as heranças que Deus nos deixou, espiritualmente falando. Muitos são. Primeiro, qual que é a primeira herança que Deus nos deixou? Pega a sua Bíblia e ora para ela, dá um cheiro e fala: é essa Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a maior herança que Deus nos deixou, a sua palavra. Aqui tem resposta para tudo, aqui tem solução para tudo. Tudo que você precisa está na Bíblia, tudo o que você precisa. No livro de 2 Timóteo 3, no versículo 16, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para ensinar a maneira certa de viver. A maior herança que Deus nos deu, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos repreende, e ela nos ensina a maneira certa de viver. Se você não sabe como você deve conduzir a sua vida, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Simplesmente, pastor, como é que eu devo conduzir a minha vida? Lê a Bíblia. Vai para a palavra do Senhor. A maior herança e o maior recurso para nós, para o crente, para o homem, para a mulher de Deus, é a palavra do Senhor. E eu pergunto para você o que você tem feito com essa herança. Você não tem dado importância? Você tem abrido mão da palavra do Senhor? Essa semana eu postei no grupo dos homens um vídeo onde uma pessoa narra uma história que um pastor foi aconselhar um casal. Esse casal estava passando por uma grande crise conjugal. Aí essa pessoa, ela fez ali um jantar para o pastor jantou. O pastor pegou um dos talheres, colocou no meio da Bíblia, que estava em cima de um aparador, e deixou essa colher lá e fechou a Bíblia. Aí essa pessoa precisou de uma visita novamente. Aí a mulher disse: pastor, mas eu espero que dessa vez o senhor não leve um dos nossos talheres. O pastor: eu não levei o seu talher, está dentro da Bíblia que está lá em cima do aparador. Bíblia não foi feita para ficar no aparador. Bíblia não foi feita para ficar aberta no Salmos 91. Bíblia foi feita para ler, para estudar, para meditar, porque ela vai te corrigir, ela vai te exortar, ela vai te ensinar a maneira certa de você viver, ela vai falar o que você pode e o que você não pode, ela vai ensinar o caminho que você deve andar, ela é o caminho para a salvação, ela é o caminho para a transformação, ela é o caminho para a libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que você tem feito com a palavra? O que você tem feito com a herança que Deus te deu? Você tem agido igual o filho perdido, que não deu importância para a herança do pai, desperdiçou tudo, gastou tudo, jogou tudo
fora, gastando de uma forma dissoluta. Mas a herança que Deus nos deu não para por aí. Através da primeira herança, Deus nos dá outra herança, que chama vida eterna. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é uma dádiva de Deus. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Outra herança. E o que você tem feito com esta herança? Se você fosse hoje, se Deus falasse para você assim: chegou o número da sua ficha, da sua senha, eu vou te recolher. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que vai para o seio de Abraão? A Bíblia diz que só tem algo que nos separa de Deus. Isaías 59, 2. As vossas iniquidades causam separação entre o homem e Deus. Tem muitas pessoas brincando. Tem muitas pessoas brincando com a herança da vida eterna. Eu não estou aqui para defender Calvino e nem o Armínio. Eu não estou aqui para pegar teologia. Mas a Bíblia diz que só quem vai ver a Deus é quem for santo. Pastor, mas quem é santo? Separado do pecado. Então não tem meio termo, meu querido. Você é ou não é? Você obedece ou você não obedece? Não adianta você saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, até melhor que talvez eu, mas não obedece. Não adianta você ter 30 Bíblias na sua casa, se você não obedece nem a metade de uma. O que você está fazendo com a herança que Deus te deu? A vida eterna. Mas não para por aí. Jesus nos deixou vários recursos: a oração e o jejum. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orar sem cessar. E eu te pergunto, como que é a sua vida de oração? Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Diariamente? Qual que é o seu prazer de dobrar o seu joelho, ou em pé, ou trabalhando, orar a Deus? O que você tem feito com esse recurso, com essa herança que Deus nos deixou? A oração e o jejum. Mateus 6, 17 ao 18, você vai ver que, por que nós devemos jejuar? Nós devemos jejuar porque há uma recompensa para aqueles que jejuam. Pode ir lá que a Bíblia vai dizer. Mateus 6, 17 e 18. Há uma recompensa. Por quê, pastor? A recompensa é de intimidade, de comunhão com o Senhor. Porque o ato de você jejuar é você matar a sua carne, é você matar os seus desejos e alinhar o seu propósito com Deus. Está alinhado o seu propósito com Deus. O que você está fazendo? Você não está dando importância para a oração, você não está dando importância para o jejum. Você está como o filho pródigo, agindo e desperdiçando de forma inadequada. Se você fosse avaliar a sua vida de oração, que nota você daria? Se você fosse avaliar a sua vida de prática de jejum, que nota você daria? A Bíblia continua dizendo que tem mais outras heranças que Deus nos deixou. Os dons espirituais. 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, vai dizer acerca dos dons espirituais.
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, dom de milagre, profecia, discernimento do Espírito, variedades de línguas e interpretação de línguas. Qual que é a sua busca pelos dons espirituais? Você tem buscado os dons espirituais para a sua vida? Qual que é a sua busca? Nós temos que buscar os dons espirituais para nossas vidas. É a herança que Deus deixou a nosso dispor. Só Ele pode dar para nós. E se você não compra, isso é adquirido com busca. Isso é adquirido com perseverança, com intimidade, com comunhão com Deus. É somente assim que você adquire os dons espirituais. Você tem dado importância ou não? Ou você tem abrido mão dos dons espirituais? Mas pastor, tem mais? Tem. Os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23, você vai ver acerca dos frutos do Espírito Santo, que são amor, alegria, paz, longanimidade, que é uma virtude de suportar com firmeza e com paciência, benignidade, trata-se de generosidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que você tem feito com os frutos espirituais? Você é uma pessoa que tem amor no seu coração? Você é uma pessoa que ama as pessoas, independente do que eles sejam, independente do que eles estão praticando? Eu não estou dizendo que você tem que aceitar o que eles fazem, estou dizendo de amar. Isso é um fruto do Espírito Santo. Eu digo para vocês sem medo de errar, meus queridos. Tem muitas pessoas em busca mais dos dons, mas eu estou em busca dos frutos. Porque os frutos do Espírito Santo é que demonstram o caráter de Cristo em nós. São os frutos do Espírito Santo que demonstram quem você é, espiritualmente falando. Como servo, como mulher e como um homem de Deus. Alegria. Paz. As coisas estão indo mal. Está dando errado, mas você está alegre. E você encontra paz. Pessoa generosa, longanimidade, benignidade, bondade. O que você tem feito? Fidelidade. Você tem sido fiel à sua liderança. Você tem sido fiel à sua esposa. Você tem sido fiel a Deus. Mansidão. Uma pessoa mansa. Humilde. Domínio próprio. Que talvez seja o segundo fruto do Espírito Santo que deve ser mais desejado por nossas vidas. O domínio próprio. Aprender a nos dominar esse leão que tem aqui dentro, diante de umas situações. É verdade, meu. É difícil? É. Todo mundo tem um leãozinho aí dentro. Uns é grande, outros é mais pequeno, mas tem. Né, Mateus? Nós temos que aprender a dominar. E para nós exercer esse domínio, tem que ter esse fruto. Domínio próprio. Exercer o domínio próprio dentro da sua casa, com a sua esposa, e a esposa com o esposo, com os filhos, na sociedade. É fácil? Não. Mas chama fruto do Espírito Santo. E nós temos que buscar. E não abrir mão dessa herança. O que você está fazendo com a herança que Deus deixou, que são as promessas? Deus te fez mais que vencedor, por que esse espírito de fracassado? Deus prometeu que jamais iria nos abandonar, jamais iria nos deixar. Porque esse espírito de solidão, ninguém gosta de mim, ninguém me ama.
Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Vocês lembram de Caleb e Josué? O povo unânime diziam: nós não vamos herdar a terra. A terra é fortificada, há gigantes, o número daquele povo são maiores, nós parecemos gafanhotos em relação a eles. Mas Josué e Caleb diz: Deus prometeu, Ele vai fazermos herdar a terra. Aleluia. Por que esse espírito de fracasso que predomina a igreja nos dias de hoje? Por quê? Nós temos promessas. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, meus queridos. Josué 23, 24, se não me falha a memória, você pode ver na sua Bíblia depois, que a Bíblia vai dizer que Deus não deixou de cumprir nenhuma promessa que fez aos filhos de Israel. Todas se cumpriram. E por que hoje você fica chorando aos cantos? Espírito de comiseração, de coitadinho. Por que abrir mão dessa promessa tão fácil assim? As bênçãos. Deus não só tem promessa, tem bênçãos. Tem ou não tem? O que Malaquias fala? Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos, de tal forma que vocês não são capazes nem de armazená-las. Deus tem bênçãos para mim e para a sua vida. Deuteronômio 28:8 diz: o Senhor determinará que as bênçãos estejam nos seus celeiros, em tudo que eu colocarem a tua mão, Ele os abençoará, a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Bênção, meu querido. E as pessoas abrem mão das bênçãos de Deus. Abre mão da herança que Deus tem a nosso favor, que são as bênçãos. Por quê, pastor? Age de forma precipitada, faz quando não é para fazer, sem ter a direção de Deus. O apressado ele come cru, não é isso? Não tem esse ditado? Toda vez que você precipita para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, certamente não vai dar certo. Mas quando você persevera e espera em Deus, você pode ter uma certeza: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essas são algumas das promessas. Se eu fosse ficar falando aqui, falaria a noite inteira de tudo que Deus tem para nossas vidas, como deixou como herança. Nossos filhos são uma herança do Senhor. A Bíblia não diz? Salmo 127: os filhos são herança de Deus, fruto do seu galardão. E o que você tem feito com a sua herança? Seus filhos. Tem cuidado? Tem? Eu gosto muito de usar esse texto quando eu vou orar em aniversário. Meu querido, quando você recebe uma herança do seu pai, você cuida com tanto amor, você recebe com tanta alegria, não é isso? Agora imagine você receber uma herança do nosso Pai Todo-Poderoso que está no céu, o nosso filho. Você já imaginou como você deve cuidar? Como você deve amar? Nem se compara a uma herança material que seu pai te deixa. Nem se compara. Como você tem cuidado dos seus filhos?
você tem deixado eles, não deixa que a tia da creche vai cuidar, as educadoras vai cuidar, o pastor vai cuidar dos meus filhos, não é eu não. Infelizmente, tem muitos filhos que são as autoridades que estão cuidando, por irresponsabilidade dos pais. Os pais não estão cuidando da herança que Deus nos deixou, que são os nossos filhos. Mas a partir do versículo 14, meus queridos, se vocês forem ver, a Bíblia diz que depois dele ter gastado tudo, consumido tudo que possuía, coincidentemente, sobreveio uma grande fome em toda aquela região, em toda aquela terra. E aquele moço começou a passar necessidade. Não é assim que a Bíblia diz? Necessidade. Isso acontece, meu querido, todas as vezes que você abre mão da herança que Deus te dá. Abre mão de obedecer a palavra, abre mão de ter uma vida de oração, abre mão de jejuar, abre mão da sua vida eterna. Todas as vezes que você abre mão, você começa a passar necessidade. Eu já aprendi uma coisa, que nos meus aconselhamentos, no meu discipulado, a primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa, quando ela diz que está tudo dando errado na vida dela, eu falo, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Como está a sua vida de jejum? A primeira coisa que eu pergunto. Aí a pessoa já vai, não, pastor, não está bem. Quem abre mão da herança de Deus, começa a passar necessidade, começa a sofrer, as coisas não vão dar certo na sua profissão, financeira, familiar, vai começar tudo dando errado, tudo vai começar a dar errado. Chega uma pessoa, meu querido, até em mim, falando que está tudo dando errado na vida dele, eu já pontuo certinho as coisas e falo, está abrindo mão daquilo que Deus deixou para você. E de todas, meus queridos, não tem porcentagem não, é 100% de todas as pessoas que começam com crise financeira, crise conjugal, o filho começa com rebeldia, todos estão abrindo mão, desperdiçando a herança que Deus deixou. A Bíblia continua dizendo, a partir do versículo 15, então aquele moço, ele foi se empregar com um cidadão daquela região, pedir emprego, não quero um emprego, eu quero trabalhar, agora não tem mais nada, eu quero trabalhar, preciso comer. A Bíblia diz que aquele cidadão, outra tradução vai dizer que é um fazendeiro, mandou ele para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ali ele chegou a desejar comer a comida que os porcos comiam. E ninguém dava nada para ele comer. Ninguém oferecia nada para ele. Aquele homem era um fazendeiro, certamente aquele homem, ele tinha outros afazeres para aquele moço. Porque cuidar de porcos, naquela época, era o pior serviço que tinha e mais humilhante. Era cuidar de porcos. Até hoje não é bom. A carne dele é bom, mas cuidar dele não é. Não é verdade? Você sabe por quê, meus queridos? Que ele só achou um emprego de cuidar de porcos? Porque aquele que desperdiça a herança que Deus deixa para ele, as portas se fecham. As portas se fecham de uma tal forma que ele não encontra nada para fazer a não ser o pior serviço. A pior coisa. Não vai aparecer nada para ele. Ele manda currículo numa empresa, manda na outra não, mas eu sou credenciado para fazer isso, não. A porta se fecha. A Bíblia diz que
Há uma separação entre Deus e o homem quando ele peca. E abre mão das coisas de Deus, está pecando. As portas se fecharam para aquele moço. E tudo começou a dar errado. Aí nós chegamos já no versículo 17, onde a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de fartura, tem comida de sobra, tem comida em abundância, e eu aqui passando, morrendo de fome. Versículo 18, a Bíblia diz que arruma tudo e decide voltar para a casa do seu pai e dizer que eu pequei contra Deus e contra ti. Você sabe o que isso me faz entender? Que quando ele cai em si e fala assim: olha, os trabalhadores do meu pai têm comida de fartura, tem comida sobrando. Sabe o que isso me faz entender? Que tem pessoas que esperam chegar no fundo de poço para saber que é só na casa do pai que ele tem alimento com fartura. Tem que chegar no fundo do poço. Joga tudo fora. Abandona a palavra, abandona a vida de oração, abandona a vida com Deus. Joga tudo fora. Tudo. Aí ele descobre que na casa do pai, que na presença do pai, tem comida com fartura, tem comida em abundância, tem comida sobrando. Não espere, meus queridos, chegar no fundo do poço para saber que na presença do Senhor tem alimento sobrando. Não espere. Versículo 19, a Bíblia continua dizendo que ele diz: eu vou para a casa do meu pai, e chega lá, vou dizer: eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus trabalhadores. Aquele moço estava tão desesperado, que não tinha outra forma a ser não fazer de vítima. O que ele esperava do pai? Eu vou chegar lá, vou chegar humilde, me vitimando, e o meu pai vai falar assim: coitadinho do meu filho, eu vou acolher ele, eu vou receber ele de volta. Ele está quase morto, estava sumido, desaparecido. Então ele foi humilde, se fazendo de vítima. Não me trata como um filho mais não. Não precisa, pai, tratar como um filho mais não. Me trata como um dos seus empregados. Pode colocar eu lá no alojamento. Não precisa colocar dentro de casa mais não, pai. Lá no alojamento, lá onde os funcionários trabalham, é lá. É no serviço braçal. É carpindo a lavoura, é carpindo o trigo. É lá cuidando das ovelhas, é lá que eu quero. Eu sou o seu empregado. E todo mundo que gasta a herança de Deus de uma forma irresponsável, ele chega humilde perto do pastor, gente. Você não está entendendo. Ó, pastor, eu reconheço que precisa voltar. Eu errei. Assim que ele chegou, humilde. Ele quis comover o pai. Ele quis comover o pai. Mas preste atenção, meus queridos. Preste atenção. O que ele diz no versículo 22? O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, e ponham um anel no dedo e a sandália nos pés. Tragam a melhor roupa e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Quem gasta a herança de Deus de uma forma
irresponsável, não precisa se fazer de vítima, meu querido. Não precisa se fazer de vítima. É só se arrepender. Não precisa se fazer de coitadinho. É só se arrepender. Ele pensou que ele tinha que se fazer de vítima, mas quando ele confessou o que ele fez, o pai não tratou ele como seu empregado, tratou como filho. Restaurou a aliança, anel, fala de aliança. Restaurou a aliança entre pai e filho. Trocou as suas vestes limpas, fala de purificação. Dos pecados, e sandália nos pés, fala de autoridade. Eu estou dando novamente a autoridade de filho. Para ele não era mais empregado. Não precisa, meu querido. Não precisa se fazer de coitadinho, não. Não precisa se fazer de vítima, não. É só se arrepender. A Bíblia diz que quando o pai avistou aquele jovem, ainda de longe, correu, abraçou e o beijou. O pai está de braços abertos. O pai está de braços abertos para receber aquele que se arrepende. Aquele que se arrepende. Ele queria justificar a sua situação. Não precisa justificar, basta se arrepender. Para Deus não precisa justificar, Ele sabe. Ele sabe o que você faz no seu secreto. Ele sabe como você vive no seu secreto. Não precisa justificar, basta se arrepender. Versículo 24, para encerrar. A Bíblia diz, 23, 24: tragam, matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Eu convido aqui o ministério de louvor. Meus queridos, eu não sei quais são as heranças que Deus te deixou